Você pagaria um iPhone ou uma casa? Em alguns municípios do Brasil, essa escolha realmente existe. Pouca gente sabe, mas ainda existem cidades brasileiras onde algumas casas podem custar menos que um celular de última geração. Lugares discretos, fora dos roteiros mais conhecidos, que escondem oportunidades difíceis de acreditar. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Agora, vamos conhecer 8 municípios do Brasil onde as casas custam menos que um iPhone e quase ninguém sabe onde ficam. Arroio dos Ratos, Rio Grande do Sul. Arroio dos Ratos, na região carbonífera do Rio Grande do Sul, é um daqueles municípios que quase nunca aparecem nas listas de destinos turísticos, mas chamam atenção quando o assunto é mercado imobiliário barato. A cidade fica a pouco mais de 60 quilômetros de Porto Alegre e possui infraestrutura suficiente para atender seus moradores com escolas, comércio, serviços de saúde e acesso por rodovias estaduais. Apesar da proximidade com a capital gaúcha, o município ainda preserva um ritmo tranquilo e um custo de vida inferior ao encontrado em cidades maiores da região, fator que ajuda a manter os imóveis com preços relativamente baixos. Embora o preço médio das casas seja superior ao valor de um iPhone, surgem com frequência oportunidades muito abaixo da média em imóveis antigos, residências que precisam de reforma ou negociações particulares. Não é difícil encontrar anúncios entre R$20 mil e R$45 mil, enquanto algumas casas mais simples aparecem por cerca de R$35 mil. Em leilões judiciais e extrajudiciais, também surgem terrenos entre R$20 mil e R$22,5 mil, mostrando que ainda existem oportunidades para quem acompanha esse mercado com atenção. Um detalhe curioso é que a cidade possui um dos mais importantes patrimônios ligados à mineração de carvão do Brasil. O antigo complexo industrial foi transformado em um espaço cultural bastante conhecido na região, e diversas construções históricas permanecem preservadas até hoje. Essa mistura entre bairros residenciais simples e construções centenárias cria uma paisagem diferente da maioria das pequenas cidades gaúchas, o que faz Arroio dos Ratos aparecer frequentemente em documentários, vídeos de viagens e conteúdos sobre patrimônio industrial. Outro ponto interessante é a quantidade de terrenos amplos encontrados nos bairros mais afastados do centro. Em várias ruas ainda existem lotes grandes, quintais espaçosos e casas construídas em terrenos muito maiores do que os padrões atuais das capitais brasileiras. Para quem procura tranquilidade, baixa movimentação e facilidade de acesso à região metropolitana de Porto Alegre sem pagar preços elevados, Arroio dos Ratos acaba se tornando uma alternativa pouco conhecida, mas que surpreende quem começa a pesquisar o mercado imobiliário local. Jaguarão, Rio Grande do Sul. Jaguarão está localizada na fronteira entre Brasil e Uruguai e é considerada uma das cidades históricas mais bonitas do sul do país. O município chama atenção pela enorme quantidade de casarões preservados, ruas largas e prédios antigos que permanecem praticamente intactos há décadas. Mesmo com toda essa arquitetura diferenciada, o mercado imobiliário continua oferecendo opções acessíveis, principalmente nos bairros mais afastados do centro histórico, onde a procura costuma ser menor do que em cidades vizinhas mais desenvolvidas economicamente. Nos bairros periféricos e em imóveis que necessitam de modernização, aparecem oportunidades entre R$25 mil e R$50 mil, enquanto algumas negociações particulares conseguem reduzir ainda mais esses valores quando o proprietário deseja vender rapidamente. Casas próximas ao centro histórico normalmente possuem preços superiores, mas basta sair algumas quadras das áreas mais valorizadas para encontrar imóveis bastante simples com valores que surpreendem quando comparados aos praticados em outras cidades do sul do Brasil. Um dos aspectos mais curiosos de Jaguarão é a intensa integração com a cidade uruguaia de Rio Branco, localizada logo após a Ponte Internacional. Muitos moradores atravessam diariamente a fronteira para fazer compras, trabalhar ou utilizar serviços do outro lado, criando uma rotina binacional bastante diferente da realidade encontrada na maior parte dos municípios brasileiros. Essa característica também faz com que existam inúmeros vídeos mostrando o cotidiano da cidade, a travessia da fronteira e o comércio local. Além da arquitetura preservada, Jaguarão possui uma orla extensa às margens do rio Jaguarão, praças muito arborizadas e um centro urbano que mantém características pouco alteradas pelo crescimento moderno.
Quem visita a cidade costuma se surpreender com a quantidade de edifícios históricos concentrados em uma área relativamente pequena e com o clima tranquilo das ruas. Fatores que ajudam a explicar por que Jaguarão desperta tanto interesse de quem procura imóveis baratos sem abrir mão de uma boa infraestrutura urbana. Candiota, Rio Grande do Sul. Candiota é um município localizado na região da Campanha Gaúcha e é conhecido nacionalmente pela produção de energia e pela atividade de mineração de carvão. Apesar de sua importância econômica para o setor energético, a cidade mantém uma população relativamente pequena e um mercado imobiliário que permanece entre os mais acessíveis do estado. A combinação de baixa pressão por novos empreendimentos e grande disponibilidade de terrenos faz com que os preços das casas permaneçam muito abaixo da média observada em centros urbanos maiores do Rio Grande do Sul. Em bairros mais antigos e em imóveis que necessitam de pequenas reformas, não é raro encontrar casas anunciadas entre R$ 20 mil e R$ 45 mil, enquanto residências mais conservadas costumam variar entre R$ 50 mil e R$ 90 mil. Em negociações diretas entre proprietários também aparecem oportunidades ainda mais baratas, principalmente quando o objetivo é vender rapidamente. Esse cenário chama atenção porque, em muitas cidades brasileiras, apenas o valor de um terreno já supera facilmente esses preços. Um detalhe curioso é que Candiota possui uma das maiores reservas de carvão mineral do Brasil, e grande parte da economia local gira em torno desse setor. Ao mesmo tempo, o município é cercado por extensas áreas rurais, campos abertos e estradas com paisagens típicas do Pampa Gaúcho, criando um contraste interessante entre a atividade industrial e a tranquilidade encontrada nos bairros residenciais. Essa característica faz com que muitos produtores de conteúdo utilizem a cidade em vídeos sobre desenvolvimento regional, energia e qualidade de vida no interior. Outro aspecto pouco conhecido é que Candiota apresenta um custo de vida relativamente baixo quando comparado a municípios de porte semelhante. O trânsito praticamente inexistente, a facilidade para estacionar em qualquer região da cidade e a presença de terrenos amplos tornam o município uma opção interessante para quem busca espaço e tranquilidade. Mesmo sem receber grande fluxo turístico, a cidade continua despertando curiosidade entre pessoas que procuram imóveis baratos e lugares pouco explorados no sul do país. São José do Norte, Rio Grande do Sul. São José do Norte ocupa uma posição bastante singular no mapa brasileiro, localizada em uma península entre a Lagoa dos Patos e o Oceano Atlântico. O município é acessado principalmente por balsa a partir de Rio Grande, característica que contribuiu para preservar um ritmo de crescimento mais lento e um mercado imobiliário ainda acessível. Mesmo estando próximo do litoral, a cidade permanece fora dos principais roteiros turísticos nacionais, o que influencia diretamente os preços de muitos imóveis. Nas áreas mais afastadas do centro histórico e em bairros residenciais simples, aparecem casas entre R$ 25 mil e R$ 50 mil, enquanto imóveis maiores e mais modernos ultrapassam facilmente R$ 100 mil. Também existem oportunidades em distritos e comunidades menores, onde os valores costumam ser inferiores aos encontrados em cidades litorâneas mais famosas. Essa diferença de preço surpreende principalmente porque o município possui acesso tanto à lagoa quanto ao mar, algo raro em diversas regiões do Brasil. Um dos fatos mais interessantes sobre São José do Norte é sua forte ligação com a pesca, a produção agrícola e o cultivo de cebola, atividade pela qual o município se tornou conhecido em todo o estado. A cidade também abriga praias extensas, dunas naturais e áreas pouco ocupadas, oferecendo paisagens bastante diferentes das encontradas nos grandes centros urbanos. Esses cenários aparecem frequentemente em vídeos de viagem, pesca esportiva e exploração do litoral gaúcho. Quem visita São José do Norte costuma perceber rapidamente a tranquilidade das ruas, a ausência de grandes congestionamentos e o estilo de vida mais calmo dos moradores. A combinação entre localização estratégica, natureza preservada e imóveis ainda relativamente baratos faz com que o município seja uma alternativa interessante para quem deseja viver perto do litoral sem enfrentar os altos preços praticados em destinos turísticos mais conhecidos do Brasil. Açucena, Minas Gerais. Açucena, localizada na região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, é um município que passa despercebido por grande parte dos brasileiros, mas chama a atenção de quem pesquisa cidades pequenas com imóveis acessíveis.
Cercada por áreas de mata atlântica, morros e propriedades rurais, a cidade possui uma economia baseada principalmente na agropecuária, no pequeno comércio e nos serviços locais. Como o crescimento imobiliário acontece de forma lenta e a procura por imóveis não é elevada, os preços permanecem entre os mais baixos da região, principalmente em bairros antigos e comunidades próximas ao centro. Quem procura oportunidades pode encontrar casas simples entre R$ 20 mil e R$ 45 mil, especialmente em imóveis antigos ou que precisam de pequenas reformas. Residências em melhores condições normalmente ficam entre R$ 60 mil e R$ 100 mil, valores que ainda são considerados baixos quando comparados aos praticados em cidades médias de Minas Gerais. Também existem terrenos urbanos por preços bastante competitivos, permitindo que muitas famílias construam suas próprias casas gastando menos do que em municípios maiores. Um detalhe curioso sobre Açucena é a grande quantidade de áreas verdes preservadas ao redor do município, além de rios, cachoeiras e pequenas serras que fazem parte da paisagem local. A cidade também é conhecida pela tranquilidade das ruas, pelo comércio concentrado em poucas avenidas e pelo ambiente típico do interior mineiro, onde praticamente tudo pode ser resolvido em poucos minutos. Essa rotina simples desperta interesse de pessoas que buscam fugir do custo elevado e da agitação dos grandes centros urbanos. Outro fator que contribui para manter os imóveis baratos é a estabilidade do crescimento populacional. Como não existe uma grande expansão industrial ou imobiliária, a valorização acontece de forma moderada, criando oportunidades para quem deseja comprar uma casa gastando pouco. Para quem procura sossego, contato com a natureza e um custo de vida reduzido, Açucena continua sendo um dos municípios menos conhecidos de Minas Gerais que ainda oferecem boas oportunidades no mercado imobiliário. Itaquiraí, Mato Grosso do Sul. Itaquiraí está localizada no sul de Mato Grosso do Sul, próxima à divisa com o Paraná, e se destaca pela forte atividade agrícola, especialmente na produção de grãos, pecuária e agricultura familiar. Apesar de possuir uma economia movimentada pelo agronegócio, o município ainda mantém um mercado imobiliário acessível, principalmente em bairros mais antigos e áreas que cresceram durante os programas de colonização rural. Isso faz com que muitas casas custem significativamente menos do que imóveis equivalentes em cidades maiores da região centro-oeste. Casas mais simples podem ser encontradas entre R$ 25 mil e R$ 50 mil, enquanto imóveis maiores geralmente ficam entre R$ 70 mil e R$ 120 mil, dependendo da localização e do estado de conservação. Em negociações particulares ou imóveis que necessitam de reformas, ainda aparecem oportunidades com valores bastante abaixo da média estadual. Essa diferença chama atenção principalmente porque a cidade possui infraestrutura básica consolidada, comércio ativo e fácil acesso às rodovias que ligam a região ao Paraná. Um aspecto curioso é a forte presença dos assentamentos rurais e das pequenas propriedades agrícolas espalhadas pelo município, formando uma paisagem muito diferente das grandes cidades brasileiras. Além disso, Itaquiraí está próxima de importantes áreas de preservação ambiental e de rios que atraem pescadores e amantes da natureza. Essa combinação entre agricultura, áreas verdes e baixa densidade urbana faz com que o município apareça frequentemente em vídeos sobre o interior de Mato Grosso do Sul e qualidade de vida. Mesmo sendo pouco conhecido nacionalmente, Itaquiraí oferece uma rotina tranquila, baixo índice de congestionamentos e um custo de vida considerado competitivo para quem deseja morar no interior. A disponibilidade de terrenos amplos, o crescimento urbano controlado e os preços ainda acessíveis fazem do município um dos lugares onde é possível encontrar oportunidades imobiliárias que surpreendem quando comparadas às encontradas em boa parte do restante do Brasil. Chuí, Rio Grande do Sul. O Chuí, conhecido por ser o município localizado no extremo sul do Brasil, costuma ser lembrado apenas pela fronteira com o Uruguai, mas poucos imaginam que o mercado imobiliário local ainda oferece oportunidades bastante acessíveis. A economia gira em torno do comércio de fronteira, do turismo de passagem e de pequenas atividades ligadas ao setor de serviços, fatores que impedem uma valorização acelerada dos imóveis. Como consequência, bairros afastados da principal avenida comercial apresentam casas simples com preços muito inferiores aos encontrados em outras cidades litorâneas brasileiras.
Em negociações particulares é possível encontrar imóveis entre R$ 30 mil e R$ 60 mil, enquanto casas mais antigas ou que precisam de reformas podem aparecer por valores ainda menores. Já residências novas ou localizadas nas áreas mais movimentadas costumam ultrapassar os R$ 120 mil, mas continuam competitivas quando comparadas aos preços praticados em municípios de porte semelhante no litoral brasileiro. Um detalhe curioso é que praticamente não existe uma divisão perceptível entre o Chuí e a cidade uruguaia de Chuí. Em poucos minutos é possível atravessar a avenida que separa os dois países, encontrando supermercados, lojas, restaurantes e comércios funcionando dos dois lados da fronteira. Essa característica faz do município um dos lugares mais diferentes do Brasil e rende inúmeros vídeos mostrando como funciona a rotina entre dois países separados apenas por uma rua. Além da fronteira, o município fica próximo de extensas praias praticamente desertas, dunas e áreas naturais preservadas, oferecendo uma paisagem muito diferente das praias superlotadas do restante do país. A combinação entre imóveis relativamente baratos, localização estratégica e custo de vida equilibrado transforma o Chuí em uma alternativa pouco conhecida para quem deseja morar em uma cidade tranquila e com características únicas. Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. Santana do Livramento é uma das cidades de fronteira mais conhecidas do Brasil e forma uma área urbana integrada com Rivera, no Uruguai. Apesar da boa estrutura comercial, da presença de universidades e do intenso movimento de turistas em busca dos free shops, o município ainda possui bairros onde o mercado imobiliário permanece bastante acessível. Como a oferta de imóveis é grande e o crescimento acontece de forma constante, ainda é possível encontrar oportunidades que surpreendem quem está acostumado com os preços das capitais. Casas mais simples costumam aparecer entre R$ 35 mil e R$ 70 mil, principalmente em bairros mais afastados do centro, enquanto imóveis antigos que precisam de modernização podem ser negociados por valores inferiores aos praticados em outras cidades gaúchas do mesmo porte. Já casas em regiões centrais ou próximas da fronteira normalmente apresentam preços mais elevados, acompanhando a valorização comercial da área. Um dos fatos mais interessantes sobre Santana do Livramento é que seus moradores atravessam diariamente para o Uruguai sem enfrentar grandes dificuldades, criando uma rotina integrada entre os dois países. Muitas famílias fazem compras em Rivera, trabalham de um lado da fronteira e moram do outro, situação que desperta curiosidade e aparece frequentemente em vídeos de viagem, turismo e custo de vida na região. Outro diferencial é a grande quantidade de praças, avenidas largas e bairros residenciais com terrenos espaçosos, algo cada vez mais raro nas grandes cidades brasileiras. O clima típico da campanha gaúcha, a forte influência cultural uruguaia e a disponibilidade de imóveis com preços competitivos fazem de Santana do Livramento um município que merece entrar na lista de quem procura casas baratas em uma cidade bem estruturada. E aí, qual desses municípios mais chamou a sua atenção? Como você viu, ainda existem lugares no Brasil onde é possível encontrar imóveis por valores que parecem difíceis de acreditar, mas que continuam passando despercebidos pela maioria das pessoas. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual cidade você gostaria de conhecer no próximo documentário.